a gente entende que nós estamos num processo de vida que não tem mais o que esperar, que nós, seres humanos, precisamos agir, né? E essa reunião hoje foi maravilhosa, é um trabalho muito lindo que está se iniciando, então é as pedras clamando, né, em todos os lados, não é só naquela parte que a gente, daquela casa aqui chamada Nosso Eu, né? Não é só nessa casa. Então, ela como ela está clamando dentro da casa corpo, ela precisa clamar nas casas instituições. Né? Então, foi muito, muito feliz mesmo. Nós estávamos lá, pessoas assim muito especiais. Tem o Zé Flávio aqui, que está conosco, Joaquim, que estava à frente na desenvoltura do conteúdo. Tem outros lá também, né? Então, um processo assim bem, bem maravilhoso, né? Isso foi muito importante, né? Que a gente vê com clareza que realmente as pedras exclamam, né? As pedras têm que ir. Então, muito bem. Então, nesse retorno, nós estamos com um tema que, para algumas pessoas, parece ser até uma bobagem, né? Porque é uma coisa tão simples, uma coisa tão corriqueira. E, assim, eu sempre estou entendendo, né, que na minha cabeça isso não era assim, há muitos anos atrás. Mas depois eu fui compreendendo que, às vezes, a gente acha que as coisas mais corriqueiras são as coisas que a gente dá menos valor. A gente sempre pensa naquele que está longe ou algo difícil de alcançar. E esquece, muitas vezes, desse processo das coisas que a gente coloca como corriqueiras e que, na verdade, elas nem são tão corriqueiras e que a gente está muito vinculada a esse processo. Né? Então, nós instigamos hoje para a gente reflexionar. Tivemos no nosso encontro anterior falando sobre o progresso espiritual, né? E eu quero fazer um contraponto hoje com esse tema, né? Porque é o de hoje, como a gente falou, o que você sabe ou o que é fé, você tem fé, né? Então a gente vai instigar um pouquinho nesse tema hoje e fazer um contraponto com o tema que nós tivemos na semana anterior, que falava sobre a questão do progresso espiritual, porque eles estão bem entrelaçados. Aí, então, você fica me perguntando, o que tem a ver a fé com o progresso espiritual? Tudo muito a ver, tem muito a ver. Então, os conceitos que a gente tem de fé, eu pergunto, essa resposta você não vai me dizer, você vai responder para você. Você tem fé? Então, eu sei que a resposta de todas as pessoas que estão aqui, ou de todas as pessoas a quem você perguntar, vai dizer: tenho. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu rezo, eu oro. Então, começa a fazer logo um rosário. Você nem perguntou o que aquela pessoa fazia para desenvolver essa pergunta, e ela já vai levando um rosário de informações. É tão interessante, pode observar isso, né? Aí a gente pergunta, que é muito comum, quando a gente faz essa pergunta, dar resposta. E aí o que eu queria perguntar para você, outra coisa, o que é que você sente, o que é que nós sentimos quando alguém nos indaga sobre a questão de fé? O que é que a gente sente quando alguém pergunta? É bem diferente o sentir do falar. Quando a pessoa diz, você tem fé? O que é que você sente? O que é que nós sentimos quando alguém pergunta? A gente sente uma sensação de contrição. Eu acho que todo mundo sente isso. Uma sensação de contrição. Ou uma sensação assim de que precisa voltar para dentro de si. Porque ele é algo que mexe dentro de si. Aí, quando a gente. Outra coisa que a gente pode observar quando a gente faz essa pergunta, você tem fé? A pessoa se reporta de imediato a um Deus que a pessoa acredita. Então, com essas sensações e essas perguntas,
a gente vai concluindo várias coisas. Primeiro, eu perguntei, você tem uma resposta, porque você pratica uma ação. Quando a gente perguntou, e o que se sente, você tem um processo de introspecção, que ele vai logo mexer com alguma coisa em você. E a gente caracteriza logo isso como um sentimento. Né? E depois, quando você pergunta novamente, você se reporta de imediatamente a um Deus que você acredita. Então, são três coisas muito fortes, mas também distintas. Aí você pode dizer, não, a fé tem a ver com Deus, a fé tem a ver com o meu interior. E aqui nós vamos tentar observar isso e ter um outro olhar sobre essa questão, tá? Então, quando eu digo que eu tenho fé, que eu me reporto ao que eu faço, provando essa fé, eu estou colocando um processo, vamos dizer assim, de externo. Eu digo, porque eu rezo, porque eu oro. Aí eu pergunto, o que tem a ver fé com a sua reza e com a sua oração? Sim, o que tem a ver? Aí você pode dizer, tem tudo a ver. E eu vou dizer que não tem absolutamente nada a ver. Porque o que é a fé? Fé é você acreditar ou você ter uma força para movimentar um processo ou uma energia. Aí você pode dizer, não, a fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Aí eu vou trazer aqui para nós, né? Nós já somos um grupo amadurecido, nós precisamos deixarmos de sermos crianças, né, para ter um pensamento, pelo menos, mais adulto. Eu sei que cada pessoa tem um processo, né? Todo mundo tem seu processo, e a gente não pode mais, nesse processo de vida, dentro de toda uma transformação cósmica, sermos mais crianças a nível de pensamento, de compreensão e de entendimento, né? Então, se nós estamos pensando de uma forma mais vamos sair da infância, vamos sair da adolescência, vamos entrar pelo menos na parte da juventude, né, com mais vamos dizer, com mais subsídios para avaliar melhor todo um processo, né? Então, veja bem, dentro de um processo religioso que se tem vivido, nós temos sido domesticados a entender que fé é algo que você vai alcançar ou é algo que alguém vai lhe dar, vai mandar para você, né, esse algo, e que você precisa esperar, porque alguém vai fazer isso por você. Então, isso é a base, não é? Eu vou dizer aqui no Ocidente, não é só no Ocidente, não, viu? É em todo o processo religioso. Eu diria que tem um ou dois que não tem essa visão, né? De dizer assim, que você vai esperar. Pelo menos o budismo, ele não apresenta dessa forma a questão de fé. Mas os outros, a gente percebe que todo mundo tem trabalhado esse processo de fé sempre com um cunho religioso. Né? E a gente precisa compreender que fé não tem nada a ver com a questão religiosa, tem nada a ver com um processo ou um compêndio de rosários, de dogmas que nos é imposto. Então, é nos ensinado que você está com alguma dificuldade, então você precisa ir de imediato fazer esse processo dentro de você de uma fé de que isso vai mudar e que tem alguém que está lá por cima, não sei por onde, por baixo, de lado, da esquerda, da direita, que vai fazer isso para nós. Então, esse é o conceito que a gente encontra em todos os processos, em quase todos os processos humanos, que tem sempre alguém que vai resolver essa sua questão, que vai mandar o que você está pedindo. E com isso traz o conceito de que fé
é você acreditar naquilo que vai acontecer ou naquilo que você vai receber, sem que você esteja vendo. Então, a grande parte das pessoas vivem nesse processo muito, por sinal, ilusório. Porque a fé não é nada disso, tá? Então, e agora? E agora o que é esse danado de fé? Então, veja bem, a gente pensa isso quando a gente não sabe quem realmente nós somos. E agora? Não era o contrário? Era para ser, né? Mas esse contrário é como nós somos ensinados. E como nós estamos sendo ensinados e vivenciando isso todos os dias, tá? Então, quando eu me dirijo ao processo de fé, quando eu falo para alguém de fé, de imediato você se dirige a uma questão externa, como eu falei, né? Agora, e a questão interna, que é algo que mexe com você quando você fala de fé? Então, o que que acontece? A fé, ela, dentro de nós, ela está muito atrelada a um processo também de emoção, a um processo emocional. E quando a gente vai olhar isso mais a fundo, o que que a gente percebe? Que quando eu toco nesse assunto, desculpa, quando eu toco nesse assunto de fé, quando eu passo e informo as questões interiores, que eu volto e olho para dentro e me vejo o que sinto, então eu vou me deparando de imediato com as minhas próprias questões emocionais, minhas dores, minhas tristezas, meus sentimentos de desamparo. Então, é com isso que a gente vai se deparando quando a gente olha, quando a gente fala de fé, quando a gente olha para dentro. Então, a gente vai olhando para essas coisas que nós sentimos, tá? Então, a isso é fé. Aí vão questionando, vamos pensando, né? Então, quando eu me deparo com uma questão de fé, que ela vem para as minhas dores, minhas tristezas, meus sofrimentos, então eu estou lidando com uma situação emocional minha, minhas próprias carências. E quando eu trabalho quando eu começo a observar isso, o que que eu quero? Eu quero a resolução da minha dor, eu quero a resolução da minha tristeza, eu quero a resolução daquilo que eu não consigo, nem por palavra, nem muitas vezes por persuasão. Por desagravos que eu recebo, mas por momentos de solidão, por momentos de carências, não é? Então, eu vivencio isso, tudo isso ao mesmo tempo, quando a gente aborda a questão de fé. Então, eu preciso de encontrar uma solução para essas dores e esses processos que eu não estou conseguindo resolver. Então, eu uso esse subterfúgio de fé. E, de imediato, vem uma necessidade, por causa dos aprendizados, porque eu, ao invés de viver esse processo como eu, como pessoa, como ser social, como ser em relacionamento, eu procuro, com todo esse processo de emoção, e crio alguém para resolver, para que eu entregue essas coisas que eu não estou conseguindo resolver. E quando eu faço isso, eu crio, dentro do meu processo de dor, dentro do meu processo de carência, um ser para que eu possa acreditar que eu não tenho uma força para resolver, mas ele vai resolver por mim, tá? Então, quando eu crio esse algo que eu começo a dar poderes a ele para resolver aquilo que eu muitas vezes não estou querendo resolver, ou porque simplesmente eu fico numa situação de dependência de que alguém sempre faça algo por mim, porque eu não estou indo, porque está me faltando a força, está me faltando a coragem, está me faltando a energia.
Então, muitas vezes, a gente acha que essa história de processo de fé é uma coisa simples, como a gente pode colocar, não é? Então, dentro desses parâmetros todos, o que a gente faz com essa coisa que nós somos ensinados a ser dependentes de algo sobrenatural para resolver as nossas coisas, os nossos problemas? Porque só buscamos essa coisa que nos foi ensinado de fé quando estamos dentro desses processos. E nas relações, muitas vezes, ela entra como uma supremacia sobre o outro. Porque imediatamente nós temos toda essa questão interior, mas também expressamos isso no exterior, porque nós sempre estamos nos sobrepondo sobre o outro. Eu sou uma pessoa de fé, eu fiz esse milagre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu sou, como se eu sou melhor que você. Você não tem em quem se agarrar, eu tenho em quem me agarrar. Então, a questão que nos foi colocado como fé, ela é uma questão muito cruel, é uma questão muito cruel, porque tudo aquilo que nos aprisiona é cruel. Então, já não basta um monte de aprisionamentos que o ser humano tem vivido, então ele, por si só, começa a se aprisionar por muitos fatos que, por incrível que pareça, só surge dentro do processo religioso. De uma forma muito mais veemente, a prisão. Aí você pode dizer assim, e as pessoas que não crê, que a gente chama de ateu? Aí eu nem sei se existe essa pessoa, né? Porque é muito simples para nós dizer que o outro é ateu, porque ele não comunga das mesmas coisas que eu penso ou que eu pratico. É muito fácil. Eu sempre digo, eu prefiro lidar de forma muito mais equilibrada com os hereges, porque é mais fácil. Mas, continuando. Então, o que a gente percebe? Que a gente utiliza essa questão de fé para resolver as nossas questões pessoais e muitas delas emocionais. Então, eu estou buscando com isso um subterfúgio para as minhas próprias doenças. Infelizmente, a humanidade está muito doente, muito doente. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Nós estamos muito doentes por causa de muitas questões. E entre elas, essa é uma das questões, que é o processo de fé. Então, as pessoas, nós nos agarramos a esse nome, a que nos foi ensinado sobre ele, e com eles a gente não procura a cura interior. A gente não procura se curar, a gente procura esconder em cima de um processo, dando essa autoridade para uma entidade que você não sabe nem quem é. Depois a gente fala sobre essa questão da entidade. Então, como, alguém me machucou, alguém me feriu, mas eu tenho fé em fulano de tal, em Beltrano de tal, que essa pessoa vai pagar pelo que ela fez comigo. Essa é uma das coisas que a gente diz. Aí eu tenho fé em X, que eu vou conseguir isso. Tenho fé em fulano de tal, que essa pessoa, eu vou conseguir aquele milagre acontecer ou aquela situação acontecer. Então, entrega em cima disso. Aí eu pergunto, quem é que tem que resolver as nossas dores? Então, elas vão se acumulando.
Porque eu estou usando, muitas vezes, um subterfúgio para não enfrentar as minhas próprias dificuldades, os meus próprios erros, as minhas próprias questões. Então, a gente joga para frente. O que acontece? A gente vê, aí isso vai provocando cada vez mais a doença humana, porque a pessoa está atrelado a alguém para resolver. E a gente vai adoecendo porque não resolve. Porque as nossas tristezas, as nossas dores, são pontos para que a gente analise por que a gente está assim. Porque muitas vezes as nossas dores é porque a gente quer passar por cima do outro e o outro não permitiu. Porque muitas vezes eu me magoo porque o meu ego está tão alto que eu não consigo ouvir o outro. Por que muitas vezes eu me entristeço? Porque recebo até uma palavra grosseira, porque eu quero ser adulado, eu quero ser bajulado. Aí isso provoca dor, quando isso não acontece. Bom, fulano não... vamos para os relacionamentos interpessoais. Fulano não gosta mais de mim. Fulano não me quer, mas ele vai pagar, porque ele fez isso e isso comigo. Vai encontrar alguém que faça igual. Então, o que a gente está colocando aí? O outro, em detrimento da minha dor. E muitas vezes a gente percebe que o outro nem sabe o que está acontecendo, o que está passando dentro de nós. E com isso, a gente jorra uma energia tão forte que atinge a todos que estão ao nosso redor. Então, mas eu tenho fé que eu faço isso. Então, como é que processa, então, esse processo de fé? A fé é um instrumento para meu uso, para quando eu preciso, para minhas determinadas situações? Então, não é bom a gente pensar sobre essa questão? Então, o que é que nós estamos acostumados a utilizar as maiores prisões da vida e as maiores prisões que nos são impostas para que a gente tenha subterfúgios ou subsídios para ir para frente. Então, como se faz como se retira isso? Então, isso não é uma fé que a gente coloca para que alguém resolva para mim. Então, a gente precisa compreender que nós temos a capacidade infinita, a capacidade interior para nos resolver, não é? Então, mesmo que a dor seja muito forte, não é colocando ela para se vingar de alguém, mas para que eu consiga arrumar isso dentro de mim e sair um ser humano melhor. Para que eu aprenda a ser um ser humano melhor. Então, muitas vezes a gente coloca essa questão de fé para resolver as nossas questões, onde, na verdade, a gente precisa se olhar, analisar e procurar suplantar as coisas para que eu cresça, para que eu tenha uma nova visão, para que eu pise de forma mais firme, porque não depende do externo, depende da minha postura a partir daí, para que eu me posicione e que eu cresça e que deixe de viver um processo de infantilidade, para que eu também cresça nesse lado, porque o crescimento não é só a nível de estatura ou de idade, porque quantas vezes a gente está bem, com a idade bem mais avançada e ainda está vivendo um processo bem de infantilidade, bem infantil, né? Porque a gente quer sempre que alguém resolva algo para nós, né? E como a gente quer
sempre ter alguém para resolver algo para nós, então a gente cria uma entidade poderosa para resolver as nossas coisas, não é? Sem nem ao menos saber se essa entidade existe, se essa entidade realmente faz aquilo que eu estou pedindo, ou se realmente essa entidade está preocupada comigo. Qual é a entidade para quem você pode dizer, eu tenho fé na entidade tal, no Deus tal, na energia tal? Quais foram as coisas que essa pessoa, esse ser, resolveu para nós? Aí você pode dizer, a minha vida é exclusivamente, eu só dependo de Deus, eu só dependo de não sei de quem, eu só dependo de... Aí eu pergunto, e o que foi que essa entidade, que esse ser fez por nós? Ai, Vanessa, peraí, eu estou perguntando, eu estou perguntando. Por que eu estou perguntando? Porque a gente nunca pensa nisso. Porque a gente é ensinado e a gente não pergunta por quê, se é verdade ou não. Nós somos ensinados que a fé está atrelada a um Deus que faz tudo por nós. Que a fé, que a gente não se preocupe, porque a gente tem um Deus que cuida de nós. Então, nós somos, aí, em cima dessas informações, aí a gente desenvolve esse processo de fé. Aí eu pergunto, por que é para mim e não é para o outro? Aí eu pergunto, que Deus é esse que nós cremos, que ele tem que fazer por mim e em detrimento do outro? Ah, mas Deus vai fazer isso para mim. Mas isso, se isso para mim destrói o outro, aí ele vai lhe atender? Ele vai nos atender? Aí não é hora da gente perguntar que Deus é esse? Não é hora de perguntar, de se questionar. Por que faz para mim quando eu peço? E se o outro também estiver pedindo a mesma coisa? Como é que isso vai acontecer? Um exemplo, eu e Lopes é Aparecida, viu? Eu e Lopes, eu estou querendo uma casa nova. Ela também está querendo uma casa nova. Aí eu digo, ele vai me dar essa casa nova. Aí pronto, a gente vai procurar a casa, aí encontramos uma casa. Eu encontro a casa, ela em outra cidade, nem estou sabendo encontrar a mesma casa no anúncio. Ela quer a mesma casa e eu quero a mesma casa. Aí a gente, ai, aquela casa vai ser minha, aquela casa vai ser minha. E ela dizendo a mesma coisa, aquela casa vai ser minha, aquela casa vai ser minha. E aí? Aí eu vou lá. Ei, Deus, eu quero, aquela casa vai ser minha. Ela, oh, Deus, aquela casa vai ser minha. E aí? Ele vai dar a quem? Aí você de imediatamente encontra logo uma resposta. Ele vai dar a quem merecer. Aí quer dizer que eu não mereço? Ou quer dizer que a Aparecida não merece? Esse é o critério? Esse é o critério? Eu sei que eu mereço. Ela também, aí ela vai dizer, eu também mereço. E aí? E aí? Ele vai atender a quem? Se ele atender a ela, é porque ele não gosta de mim. E se ele me atender, é porque ele não gosta dela. E aí, como é que você coloca essa situação de amor, de atendimento, de justiça? A casa está para vender. Aí eu lembro também tem um relato
né, no livro chamado Bíblia, chamado Livro Sagrado, de uma situação de sabedoria de Salomão, né? Chegou lá, eram duas mães, né? Duas que estavam com relação a uma criança. Vocês sabem dessa história, né? Aí, o filho é meu, outro, não, o filho é meu, e agora? Pronto, e agora? Não tem problema. Aí foram a Salomão. Aí Salomão, aí Salomão diz, o filho é meu, bebê, 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 bebê. Aí a outra diz, o filho é meu, bebê, bebê, bebê. Aí Salomão olha para eles e diz assim, não, não tem problema. Não tem problema, a gente resolve na hora. Já que cada um é a mãe, então vamos, pega aí, pega um menino, pega um facão aí, divide o menino no meio, uma metade para outra, resolve o problema. Aí uma delas disse, não, se é para matar, eu prefiro doar, dar o menino para ela. Sabem bem dessa história? Então, se é para matar, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, primeira coisa que a gente pode pensar do que a gente disse. O que você pensou aí? E aí, a casa vai ser minha ou vai ser de Aparecida? Qual é o critério usado para decidir? O merecedor. Não, mas eu me acho uma pessoa ótima. Tenho certeza que a Aparecida vai dizer a mesma coisa. Eu também me acho uma pessoa ótima. Eu mereço. Não, não, então vamos olhar por outro critério. Quem é que já tem casa própria? Ela tem. Eu também tenho. Então, qual é o critério? Qual é o critério? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente precisa compreender que não existe ninguém, nem soberano nenhum, que tenha essa preocupação conosco, tá? Então, como é que a gente vai aprender a ter um progresso espiritual se nós ainda estamos presos a crenças de que eu vivo eternamente dependente de alguém, de um ser superior? E qual é o questionamento que a gente faz aqui? Esse ser superior, eles existem, mas qual é a diferença deles para nós? Qual é a diferença desse Deus para nós? Será que não somos nós que estamos dando os poderes a quem não tem? Ou será que essa história ela é uma história que veio apenas, está posta apenas para uma escravização? Eu estou colocando isso porque eu estou entendendo que nós estamos não mais no processo de infantilidade dentro desse grupo. Nós já estamos amadurecidos para ouvir, tá? Então, nós somos ensinados de que alguém é o nosso dono. E se eu disser que ninguém é nosso dono, que nós não temos nenhum ser superior para recorrer, porque esse ser superior somos nós mesmos. Porque esse Deus que eu acho que está lá em cima, está embaixo, é aonde, ele não está, esse ser, ele não está preocupado com o meu progresso comigo, porque ele não faz absolutamente nada por mim. Porque tudo quem faz por mim sou eu mesmo, porque eu sou um ser aqui com todos os poderes para fazer por mim mesmo. Né? Como é que aconteceu o nosso processo? A gente saiu da barriga, logo a gente estava lá, e quem começou? Alguém foi. Para a gente começar a andar, a gente passa pelo processo de rastejar, né? Alguém rastejou por você para que você andasse? Alguém
deu os primeiros passos para que você começasse a andar como um ser líquido? Os passos que você dá, os passos que você começou a dar, alguém deu por você? Não, ninguém deu. Que fomos, fomos nós que fomos, pela nossa vontade, pelo nosso próprio poder. Então, vamos desmistificar essa história. Ah, eu tenho fé. A gente precisa ter fé, mas em nós mesmos, na nossa capacidade de ser esse ser humano que nós somos, um ser diferenciado em todas as galáxias. Não existe um ser igual a nós. Nós somos únicos dentro desse processo. Nós somos os únicos. Uma capacidade extraordinária de pensar, de analisar, de refletir, de concluir, de agir. Só nós temos essa capacidade. Só nós, enquanto humano. E somos nós os únicos dentro de todas as galáxias com capacidade de transformação. E isso não depende de ninguém, mas é um processo evolutivo do próprio ser humano. Então, não vamos atrelar aquilo que nós somos a um ser que não faz absolutamente nada por nós, porque quem faz somos nós mesmos. Essa força e essa capacidade, nós é que conseguimos, nós que conseguimos, nós que conseguimos, nós que conseguimos. Porque nós somos uns seres extraordinários, tá? Então, não dependamos, a gente não pode depender de algo que não acontece, porque isso é uma ilusão que nos foi imposta, um ensinamento errôneo que nos foi imposto. Então, a gente precisa o quê? Ter fé em nós, na nossa capacidade. E, para isso, a gente precisa evoluir o nosso pensamento, evoluir os nossos sentimentos, ser um ser de muita dignidade, de muito caráter, de muita força, porque isso só depende de nós. E quando nós estamos juntos, isso se aprimora. Quando nós estamos juntos, isso se aprimora. A gente precisa estar com a nossa cabeça erguida, evoluindo cada vez mais, o grande ser que nós somos. Então, a gente precisa ter fé em nós e não ter uma fé para adoecer. Porque no momento em que eu tenho uma fé que é para cuidar de mim e não cuidar do outro, isso não é fé, mas é uma implantação de uma falta de dignidade para com o outro. Porque se a gente quer isso para o outro que estamos vendo, imagine para aqueles que a gente não está vendo. Lembra? Tem também uma frase na Bíblia, considerada sagrada por muitos, né? Que diz assim: faz para o outro como se fizesse para ti. Tem outra frase que diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo, que coloca, né, que é interpretado como assim, eu primeiro para o outro e a mim. Isso é não. Nós somos ser físico e ser espiritual. Então, a gente precisa estar amando o nosso ser espiritual, deixando que ele atue. Tá? É essa a interpretação, quando foi colocada lá, quando Jesus fala. Né? E outra coisa que diz assim, não, tem uma outra frase que eu estou esquecendo agora. Então,
como é que esse processo de fé a gente acha que é tão normal, tão natural? A gente diz, eu tenho fé em Deus, que aquela pessoa vai pagar pelo que fez comigo. Quer dizer, eu estou dizendo que uma entidade, porque eu coloco isso não como uma ação, mas como uma ação de uma entidade divina. Porque eu digo que eu tenho fé em Deus, quer dizer, eu tenho fé que Ele vai se vingar por mim. Olha aí a situação. É vingança, é ódio, é desrespeito. Mas aquela pessoa fez isso comigo, Vanilla, eu vou aguentar? E é assim que a gente resolve? Porque quando a gente invoca esse espaço chamado Deus, essa coisa chamada Deus, a gente quer que aquela que tem o poder, porque a gente acha que não tem o poder, mas aquele que tem o poder vai fazer isso com você. Eu vai fazer aquilo com o outro. Porque se eu pudesse fazer, eu tinha lhe matado. Aí, como eu não posso, porque eu tenho, se eu fizer, eu sou presa. Mas a entidade vai fazer e ninguém vai saber. Que ela não vai ser presa, a entidade, Deus não vai ser preso. Aí eu digo, então pronto. Se eu queria matar aquela pessoa. Se eu matar, socialmente eu vou para a cadeia. Vou ser preso, se assassina. O que vão pensar de mim? Aí eu vou e boto para a entidade. A entidade tem um poder, então ele vai lá e faz. É essa, é o processo. Tá? Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir aquela casa para mim. E o outro que também está querendo? Não, mas eu sou privilegiada, então. Isso é o exercício do poder. E eu quero usar o poder daquele que eu chamo de Deus para que ele execute, porque eu tenho que estar. Isso é o quê? Eu estou me sobrepondo sobre o outro. E a gente nem percebe que a gente usa desse subterfúgio chamado fé para o meu próprio benefício. Aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a espiritualidade? O que tem a ver isso com o progresso espiritual? Se a gente não consegue ainda nem se relacionar com o nosso semelhante, como é que a gente quer se relacionar ou compreender a espiritualidade e dizer que nós vivemos dentro de um processo de evolução espiritual? Então, muitas coisas que a gente coloca como progresso espiritual é apenas um progresso humano, que a gente precisa deixar de ser embrutecido. A gente precisa deixar de ser esse ser embrutecido, que cada dia mais a gente vê o embrutecimento das pessoas. E muitos em nome de uma fé, em nome de um Deus, que você não sabe nem se ele existe, porque o que foi que ele fez com você até hoje? Lhe embrutecer? Então, o progresso principal precisa começar para poder chegar no processo de progresso espiritual é o progresso humano. Mas assim, mas é um progresso humano. O relacionamento precisa ter, é um progresso humano, não tem nada a ver com espiritualidade. A gente precisa ser esse ser grandioso, ter dignidade, as coisas fundamentais no nosso dia, no nosso relacionamento, na nossa vida. É a dignidade, o caráter, o respeito. Se a gente não está conseguindo nem isso, aí você não, mas eu tenho assim, eu faço assim, eu faço assim. Sim, é o progresso humano. Esse é um progresso humano, não é um progresso espiritual. Não vamos confundir. Na semana anterior, nós falávamos, né, sobre a questão do que é o progresso espiritual. Mas, muitas vezes, a gente coloca o progresso humano atrelado a uma entidade religiosa, a um Deus que não faz nada, que não tem nada a ver com a história. Colocamos, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Tem um processo que eu acho bem interessante, que
eu tenho uma amiga aqui no nosso condomínio, aí ela diz assim, olha, eu não faço isso que a minha religião não me permite. Eu não faço isso que a minha religião não me permite. Eu fico assim, olhando para ela. Aí eu vejo disse assim, me diga uma coisa. Aí às vezes eu sou bem pesada. Aí eu me aborreci com ela, ela ficou até assim, meio triste comigo. Ela até participava do grupo, mas saiu, porque eu fiz essa pergunta para ela. Porque uma situação a gente estava resolvendo do condomínio, aí disse, mas eu só não faço isso porque a minha religião não me permite. Aí eu me enfezei com aquela conversa, eu já tinha ouvido, eu acho que eu sou muito da conta de três. Aí eu disse, me diga uma coisa, se você não tivesse religião, ela olhou assim para mim e disse, ah, aí eu estou perguntando isso hoje também. Minha religião não me permite, minha religião não me permite. Então, o quem lhe barra é um compêndio de informações, não é você por si só. Aí, não, um progresso espiritual. É um progresso. Não, se você não está conseguindo, se não tivesse aquilo, você não seria uma pessoa correta com as suas coisas, mataria por qualquer coisa. E em nome desse processo religioso, quantas pessoas já morreram? Vocês esqueceram, está na história. Isso é progresso espiritual em nome de quem? E por que em nome de quem? Né? Então, uma coisa muito importante, para quem é que você está rezando? Reze para você, vamos rezar para nós. Porque quem pode fazer alguma coisa por nós somos nós mesmos. E as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco. Nada, até hoje, daquilo que você é, foi por nenhuma entidade religiosa, por nenhum Deus, não. Foi por você. Você foi quem fez por você. Nós é que fizemos por nós. Porque nós somos esses seres capazes de fazer por nós mesmos. Esqueceu quem nós somos? Esqueceu quem você é? Tá? Então não vamos ser mais infantis, vendo as coisas por esse lado, sendo conduzidos por um fato inocente, por um fato brutalmente inocente. Vamos crescer, aprender, conhecer quem realmente nós somos e como estamos. Não vamos usar desses subterfúgios que só acalenta as doenças, não é? As doenças que a gente está vivendo dentro desse processo. Então, nós somos aqui os escolhidos nesse grupo para crescer, amadurecer, deixar de ser infantilizado, deixar de tanto domínio de coisas que já chega, de tanto domínio, principalmente das questões religiosas, que não nos leva a nada, não levou ninguém a nada até hoje. Tá? Eu sei que eu fui muito forte hoje, mas é para a gente refletir. Por isso que eu vou dando uma paradinha, para que vocês agora se pronunciem, tá? Juntos, para que a gente se pronuncie, que a gente fale, que a gente se coloque, que a gente seja contra, só não brigue. Só não vamos brigar, né? Mas para que a gente se coloque, para que a gente reflita. Eu sei que não é fácil refletir sobre essas coisas, porque elas estão muito atreladas, muito agarradas à nossa mentalidade. E se a gente não abrir a nossa mente, a gente não vai sair de onde a gente está, né? É para isso que esse grupo aqui existe. Então, estou passando agora para vocês. Perguntem, questionem, briguem comigo, digam que eu sou doida, mas digam qualquer coisa, tá? Ou então vamos refletir, que é o principal. Muito obrigada. Não tem problema. Vamos refletir, vamos analisar.